Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tende fé em Deus. Marcos 11, versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus, em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Amigos, no coração do Evangelho de hoje está a purificação do templo. Jesus entrou no grande templo de Jerusalém, que para um judeu daquela época era tudo, e começou a destruir o lugar. Precisamente porque o templo era considerado sagrado. Jesus ficou pasmo com o que havia acontecido com ele e como o comércio de mercadorias havia passado a dominar tudo ali. Desde os primeiros dias do cristianismo, os escritores cristãos e professores espirituais viam o templo como um símbolo da pessoa humana. Na verdade, o próprio São Paulo não se referiu ao corpo como um templo do Espírito Santo. Você mesmo deve ser um templo onde o Espírito de Deus habita e onde a oração, a comunhão com Deus é central. Mas o que acontece conosco, pecadores? Os cambistas e os mercadores entram. O que deveria ser um lugar de oração torna-se um covil de ladrões. E então, o Senhor deve fazer em nós agora o que Ele fez no templo de então, uma pequena limpeza da casa. Cabe-nos perguntar: como é que se encontra o templo da nossa alma? Suponha que Jesus tenha feito um chicote de cordas, amarrado com os 10 mandamentos. O que Ele limparia em você? Rezemos. Senhor Jesus, aumenta a minha fé e torna-me frutífero e eficaz em servir-te e trazer-te honra e glória em tudo que faço. Ajude-me a ser misericordioso e perdoador para com os outros, assim como o Senhor tem sido misericordioso e perdoador para comigo. Reze comigo, meu irmão, minha irmã, meu Senhor e meu Deus. Esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar. Esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades, e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo o mal, hoje e sempre.
Desça sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu dia, sobre a sua família, a bênção do Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.